A gente fazer um vídeo continuando falando sobre o autismo. Vamos dizer que é uma parte 2.0, né? Enfim, no primeiro vídeo eu falei mais sobre os relacionamentos e a forma com que eu me expresso, né, com as pessoas. E eu acho que nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco mais dos motivos, né? E o que eu sei e o que eu acho que faz sentido pra mim, né? Sobre isso. Talvez tenha usado algumas palavras meio exageradas. Só que às vezes eu confundo o tom de voz que eu uso com a palavra, né, correta de se usar no momento. Com certeza tenho muitas pessoas que me amam, eu acho que todas as pessoas que eu convivo têm algo bom a me oferecer, então com certeza eu não sou alguém insatisfeito, né, com as relações que eu tenho. Gosto muito de sair de casa, então é um desafio para mim conhecer pessoas novas. E isso é algo que eu quero desenvolver na minha vida. Já vi e li sobre a embriologia de pessoas neurodivergentes e com certeza a adaptação do nosso próprio corpo, principalmente do nosso sistema nervoso, com os campos receptivos, né, sensoriais. Assim, eu olho para o lado às vezes para não parecer tão agressivo quando falo. Enfim, já me disseram isso. Tem a ver com a forma com que o autista ele se relaciona com as informações. Podem ser auditivas, de odor, tato, né? E eu imagino, pelo que eu já li, estudei, que algumas sinapses são feitas de formas exageradas ou de formas escassas. Isso pode ser banal em alguns momentos, por exemplo, eu não tenho muita facilidade em abraçar pessoas e pode ser algo mais severo, por exemplo, eu tenho muito sono à noite e principalmente se eu for para ambientes que tem muito barulho, que geralmente as pessoas acham comum, né? Enfim, algumas situações que eu me exponho, antes eu achava que era algo necessariamente errado meu, hoje eu percebo que é algo que eu não consegui me adaptar durante a infância e hoje em dia eu tenho essa, essas sensações alteradas, um pouco refinadas demais. E isso explica, né, algumas situações do meu dia a dia, algumas pessoas que eu tenho mais afinidade, outras que eu não tenho, mas isso não depende da forma com que as pessoas falam comigo, mas da forma com que eu interpreto o jeito que elas se comunicam, né? Isso pode ser, de vez em quando, injusto ou aleatório, mas é algo que eu tento trabalhar. Eu acredito que o meu hiperfoco seria temperamento e com certeza num futuro vídeo eu falaria mais disso. Que seria algo que eu criei, eu desenvolvi algo que não faz nenhum sentido científico, mas para mim faz e é suficiente assim para me consolar nos momentos que eu estou um pouco mais estressados, né? E essa análise das formas que a pessoa interage, essas características que as pessoas adquirem durante a infância, mas imagino que ela nasça com isso. Me ajuda muito a dialogar com as pessoas e manter uma relação assim entre as pessoas, uma comunicação assim, uma resenha assim de uma forma mais leve para mim. Às vezes eu sei que isso pode ser um pouco problemático, porque eu exagero, às vezes eu desconsidero o que a pessoa fala e fico focando no que o temperamento dela poderia ter dito em vez dela mesma. Mas é um pouco do que eu acho que é relevante comigo, sabe? E eu vim gravar esse vídeo um pouco mais para ir contextualizando o que eu quero falar daqui para frente. Não da minha vida em si, mas do que eu tento, não da forma com que eu recebo, mas da forma com que eu tento externalizar, né? Depois que eu interpreto e faço essa integração sensorial, independente de ser com pessoas ou de ambientes que eu não me comunico, por exemplo, na rua, quando eu ando na rua, ou quando eu estou sozinho em algum lugar, ou quando eu estou assistindo alguma coisa com várias pessoas ao lado. E vai ser basicamente sobre isso, algumas estratégias que eu tenho de me adaptar. Isso é estranho em alguns exemplos que eu vou dar, mas se alguém se identificar, eu fico muito feliz.